Por que o evangelho eterno é tão difícil dos religiosos, dos pregadores, daqueles que têm a mente, sabe, toda cauterizada? Por que o evangelho eterno é difícil para esse povo entender? É difícil. Hoje eu estava fazendo uma live, eu fiquei tão nervoso, tão estressado com um camarada fazendo cada pergunta. Aí você lê, você mostra com todo o carinho do mundo, mas a pessoa, sabe, por a mente dela ser cauterizada, ser religiosa, ela não quer aceitar o evangelho eterno. Aí eles ficam com um papo babaca de falar que o evangelho eterno significa estado eterno. Aí eu pergunto, onde está escrito estado eterno? Porque o evangelho eterno está escrito. Mas estado, viver, nós estamos vivendo em estado eterno. Como estado eterno? Estado eterno? Então não aconteceu nada de bom, porque a natureza da pessoa, ela é perversa. A natureza do ser humano nunca vai haver mudança, porque a natureza carnal é a natureza adâmica, é a natureza terrena. A natureza carnal é a natureza do livre-arbítrio. Então, não tem como. Como que você... Eu não quero viver estado eterno nessa natureza carnal. Ah não, o estado eterno é o estado eterno da graça pregada por Paulo. Mas Paulo pregou a graça eterna até o perfeito vir. Paulo nada mais, nada menos que ele apresentou o amor do Criador, de Deus, aos gentios. A graça, a palavra graça significa isso. Amor, bondade, benevolência. Foi o que Paulo veio apresentar. Nada de extraordinário. Mas eles disseram, não, nós estamos vivendo em estado eterno. Estado de quê? Porque o Espírito, que é Filho de Deus, não compactua com o que nós fazemos com a nossa natureza carnal. Viver em Espírito nessa natureza carnal é impossível, porque o Espírito não tem nenhuma comunhão com a nossa natureza carnal, com a nossa alma. A Gálatas 5,17. Então quer dizer, o não entendimento do Evangelho Eterno nada mais é do que uma mente cauterizada, do que uma mente tendenciosa, do que uma mente de rebeldia, do que uma mente gananciosa, do que uma mente orgulhosa. Por isso que eles não conseguem entender o Evangelho Eterno. Aí estão mudando para estado eterno. Não tem nada a ver. Veja como é simples entender o Evangelho Eterno em um vídeo, acredito que no máximo vai dar 10 minutos aqui. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Então vi, olha o tempo verbal, João estava vendo porque João estava no período dos últimos dias. João estava lá na ilha de Patmos, preso, entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando aconteceu o grande dia do Senhor. Chegando aqui no capítulo 14 do livro apocalíptico, então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno, não o estado eterno para ninguém, o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Veja, não era o evangelho comum para ser pregado, não. Porque evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, evangelho era as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Mas aqui ele se tornou eterno. Por que eterno? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. No capítulo 11, versículo 15, o reino foi estabelecido de Cristo. O reino de Cristo sendo estabelecido, ele se tornou um reino eterno, um evangelho eterno. E o que foi dado fim? Aos tempos de Moisés, ao reinado de Moisés acabou. Foi tirado o reino de Moisés e foi estabelecido o novo, o reino de Cristo. Por isso que é evangelho eterno. Não é estado eterno coisa nenhuma. É o reino de Deus estabelecido, cumprido. E por que isso? Olha aqui, ó.
Daniel capítulo... não, porque em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, veja que o anjo prometeu a João, quando a 7ª trombeta for tocada, então se cumprirá o mistério de Deus, o estado eterno. Não, que estado eterno? Isso é conversa de cara que não sabe o que é evangelho eterno. Olha aqui, ó. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Veja. Então, quando a 7ª trombeta fosse tocada, o que iria acontecer? O reino de Cristo seria estabelecido. O evangelho seria estabelecido e se tornaria eterno, que nunca se acabaria. Simples assim. Então, no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, vai se cumprir as palavras dos servos e dos profetas. Jesus veio como profeta, como servo. Paulo foi profeta ou servo? Daniel foi profeta. Eles não falaram que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus seria estabelecido? Olha aqui, ó. Profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindos com as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. É só você ler o versículo 7, e o versículo 9 e o 10 desse capítulo, Daniel 7, que você vai ver que se tratava do tribunal de Cristo. Versículo 14. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Pronto, isso é o evangelho eterno. Cumpriu-se a profecia de Daniel durante o dia do Senhor, durante o tribunal de Cristo, ocorrido entre 66 e a metade do ano 70. O que foi estabelecido ao toque da 7ª trombeta? O estado eterno ou o evangelho eterno? Aí tire suas conclusões. Então eu não vou ficar perdendo tempo em live com a pessoa que você está tentando explicar, você está mostrando escritos, e a pessoa, não, nós não estamos no evangelho eterno, nós estamos no estado eterno. Estado eterno de quê, ô retardado? Estado eterno de quê? De transgressor? Como vocês religiosos dizem, do estado pecaminoso? Estado eterno de quê? Estado eterno da graça de Deus? Você acha que Deus, Cristo, é pai dessa porcaria, dessa natureza carnal? Essa natureza carnal, Eclesiastes 12, 7, ela não vai voltar para o pó, não vai voltar lá para a sepultura? E que bem essa natureza carnal vai ter? Que estado eterno que é essa natureza carnal? 1 Coríntios 15, 50, Paulo disse, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Que estado eterno que é? Aí eles vêm com essa conversa. Por quê? Porque eles não conseguem entender os mistérios, eles não conseguem entender o chaveamento das palavras espirituais de Cristo. Eles não conseguem entender porque eles são mentirosos, porque eles são religiosos, porque eles são teimosos, porque são incrédulos, porque são anticristos. Todo religioso ele é anticristo. Sendo anticristo, Cristo não lhes dará a sabedoria, não lhes dará o conhecimento. Aí eles ficam por aí, atrapalhando você fazendo uma live. Vídeo não atrapalha. Depois vem os comentários babacas por aí. Gente, evangelho eterno não é estado eterno, bota uma coisa sua. Evangelho eterno é o reino de Cristo estabelecido. Tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.